E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Liberato. Estamos começando mais um episódio do programa Do Chão à Gestão. E para nos ajudar hoje aqui, nós estamos com o nosso co-host favorito, Zé Henrique. E aí, Zé? Ei, bom dia. Prazer estar aqui com vocês novamente. Cara, hoje a gente vai falar de um assunto super interessante, como a segurança do trabalho pode te ajudar no desenvolvimento da sua carreira ou também pode te atrapalhar caso alguma coisa errada aconteça, tá? E para falar sobre isso, a gente trouxe um convidado aqui super queridíssimo, meu amigo pessoal que eu tenho, Davidson Rodrigues. E aí, Davidson, beleza? E Edinho, beleza? Bom demais. Gostaria de agradecer aí a participação, o Edson, agradecer também o Zé. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouquinho com vocês aí sobre o tema segurança do trabalho, principalmente na área de manutenção. É isso aí, cara. O Davidson trabalha há mais de 13 anos nessa área, grande parte como CLT, e nos últimos anos aí como empresário. Hoje tem a própria empresa que trabalha desenvolvendo treinamentos dentro da área de segurança do trabalho, né? Mas antes da gente entrar propriamente dito no assunto de hoje, vamos falar com os nossos patrocinadores. Manda lá! Engie Cyber, engenharia de manutenção, manutenção de condomínios. Em 2014, nós nascemos para garantir a tranquilidade do síndico e a confiabilidade dos equipamentos, que asseguram o bom funcionamento do condomínio, trazendo economia para os condôminos. Atuamos com manutenção preventiva, corretiva e consultoria nas disciplinas de elétrica, hidráulica e civil. Possuímos equipamentos reserva e garantimos o imediatismo nos atendimentos emergenciais, com plantões 24 horas. Seguimos a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, e planejamos todas as manutenções seguindo o PMOC. Nosso trabalho preventivo evita a perda das garantias oferecidas pela construtora. Engie Cyber. Show de bola, Engie Cyber. Para você aí que é responsável por algum condomínio, né, um síndico, algo nesse sentido, a Engie Cyber é a solução preferida para você aí. Você não precisa ficar pegando sua listinha de cartões para ficar ligando para alguns fornecedores caso algum problema aconteça. A Engie Cyber com contrato fixo tem plantões 24 horas para qualquer disciplina que você precisa aí. E hoje também a gente vai divulgar aqui a empresa do nosso parceiro Davidson, é a TreinaSafe. A TreinaSafe é uma empresa especializada em treinamentos relacionados à segurança do trabalho, tá? Então todas as normas aí que são necessárias para desempenhar um bom papel dentro das empresas, NR35, NR10, NR33, NR12, todas essas treinamento de empilhadeira, todas elas a TreinaSafe trabalha com esse tipo de trabalho, disponibiliza o treinamento para vocês com garantias de qualidade, com certificados. Então, caso você hoje é responsável por alguma empresa, se você tem a sua própria empresa e precisa de treinar seus funcionários, a TreinaSafe oferece esse trabalho aí aqui na região de BH e região metropolitana de BH, Betim, Contagem, etc, tá bom? Pode ser treinamentos na própria base da TreinaSafe, eles têm lá salas de reuniões, salas de treinamento, ou também pode ser dentro da própria empresa de vocês. Eles também fazem atendimento localizados. Show de bola? Bom, Davis, então pra gente começar aqui hoje o nosso assunto, cara, vamos falar de um assunto que a maioria das pessoas que trabalham na área de indústria acha um assunto meio complexo, um assunto meio chato, um assunto de segurança do trabalho, né? Mas me conta, você trabalha há 13 anos nessa área, me conta um pouco, como que você foi trabalhar na área de segurança do trabalho? Qual foi aquele mosquito que te picou e te fez entrar para essa área propriamente dito há 13 anos atrás? Ô Edson, na verdade na área de segurança não foi uma escolha. Então quando a gente começa lá atrás, ainda menino, né, a gente só quer procurar um curso para estudar. Mas na hora que eu fui vendo as grades curriculares dos cursos, e eu olhei para segurança do trabalho, falei, aqui fala demais, é minha área, o que eu gosto muito de falar. E entrei, comecei a entender um pouquinho. Quando a gente vai entrando, né, na área de segurança, você vê que a missão é muito maior do que simplesmente ler uma norma e colocar um procedimento. É cuidar de vidas, é pessoas que saem de casa, vai para o trabalho e precisa voltar. Então aí que começa o meu caminho a engrenar. E quando você entende isso, fica mais fácil, fica mais claro de você trabalhar, executar a sua atividade. E aí que eu comecei a entrar na área de segurança, passando pelo aquele processo de consultoria, né? Primeiro, avaliação ambiental. E aos poucos, os profissionais também foram me conhecendo e me ajudou nesse processo de formação aí, para estar hoje na área de segurança. Você começou nessa área com quantos anos? Eu tava com 18 anos, né? Tá com 18 anos, então você na teoria já tinha descoberto uma habilidade
inerente sua, que é a habilidade de comunicação, correto? Perfeito. Cara, é super interessante isso, porque a maioria das pessoas, elas entram no mercado de trabalho como operacionais, né? Elas vão lá, executam, apertam botões, apertam parafusos e elas não desenvolvem as habilidades naturais delas, né? Eu acredito muito que todas as pessoas, sejam elas quais forem, têm habilidades naturais, habilidades que geneticamente nascem com elas, que elas têm predisposição de desenvolver aquilo, e muitas das pessoas passam a vida trabalhando e não descobrem quais são as suas, né? Então você com 18 anos, bem no começo da carreira, você já falou, cara, eu tenho habilidade de oratória, tenho habilidade de comunicação, algo nesse sentido, então vou explorar isso. Isso com certeza te ajudou a escolher a área de segurança, né? E também falando de propósito, né? Mesmo quando a gente é novo, a gente não tem essa visão de propósito de vida, propósito de ajudar as pessoas, propósito de fazer isso, fazer aquilo. A gente simplesmente quer pagar as nossas contas, né? E isso, conforme a gente vai ganhando maturidade, que a gente vai entendendo que o jogo é muito maior do que esse. Então, acho que você foi um cara bem entendeu isso bem rápido e isso te ajudou a crescer dentro da área de segurança do trabalho. Mas me fala uma coisa, quando você fez o curso lá de segurança do trabalho, você se formou e você foi para o mercado de trabalho, é um mercado aquecido? É um mercado que você consegue várias oportunidades rápido? Ou você meio que demorou ali a engrenar, propriamente dito, para trabalhar nesse departamento? É importante salientar que você pontuou algo de propósito aí, e eu acho que é bem interessante, que é desafiador o início. Por quê? Porque quando você sai de um curso, que você olha, né, acaba estudando ali 1 ano e meio, depois a gente faz o estágio, e você entra no processo de norma, e quando você entende esse processo de cuidar da vida e entra na indústria, você não quer de forma alguma deixar nenhum colaborador exposto a nenhuma situação. E depois que você entra e amadurece, que a gente começa a entender que é um processo, né? Que aí vem também o desenvolvimento das pessoas, que não adianta só os equipamentos estar prontos se as pessoas também não tiverem. E aí a gente entra num processo de cultura. Aí voltando à sua pergunta inicial sobre se esse é um mercado aquecido, cara, eu nunca tive nenhuma dificuldade na área de segurança do trabalho. Ela sempre, desde quando eu realmente fiz o meu estágio, sempre eu tive várias portas abertas. É um ramo extremamente aquecido. É difícil, muitas vezes, encontrar o perfil de profissional que se adequa e entende a leitura desse sistema. Como a gente estava conversando há pouco tempo antes, hoje falar de segurança é basicamente falar de gestão. Exatamente. E é um ponto que ele é bem particular das empresas, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar em vários ramos, né? Siderurgia, alimentício, de varejo, e eu vejo que cada departamento trata a segurança de uma forma diferente. Então, por exemplo, no começo da minha carreira, a gente vai falar um pouco disso mais na frente, eu trabalhei numa empresa do ramo de siderurgia, cara, que primeiro era segurança, depois era produção, depois vinha todas as outras cadeias. E, cara, você poderia ser o cara mais foda lá dentro de gestão, de processos, de tudo, de resultado. Se você negligenciasse a segurança, você estava correndo um sério risco de ser desligado da empresa. Então, primeira coisa, segurança. Era falado todo dia de manhã, era falado todo dia à tarde, falado todo dia à noite, troca de turno. Segurança. E quando a gente vai para outros departamentos, por exemplo, hoje eu estou no ramo de varejo, a gente tem um núcleo de segurança também, todas as empresas precisam ter, mas não é tão disseminado, né? É mais uma obrigatoriedade ali, um cumprimento de norma que está acontecendo do que realmente tá ali na ponta, vendo o que está acontecendo, tentando tratar os problemas. E também se deve muito ao ramo, né? A siderurgia é um ramo aí que tem bastante acidentes, muitos acidentes fatais. Durante o meu período de estágio, eu presenciei algumas reuniões falando de acidentes fatais que aconteceram naquele período. São reuniões bem tristes, né, cara? São pessoas que estão falando que não vai voltar para casa. E no ramo de varejo, há uns 4, 5 anos estou nesse ramo, a gente, pelo menos eu nunca vi nada relacionado a esse tema, pelo menos graças a Deus, né? Você tem alguma história relacionada à segurança do trabalho que você vê essa diferença? Você já trabalhou na área avícola, você trabalhou na área de ferrovia, de logística? Cara, o que eu mais percebi nessas experiências que eu tive, que, igual você mesmo disse, algumas empresas, elas tratam a situação da segurança como uma obrigação. Tipo assim, eu tenho a obrigação ali de passar um DDS, passar um tema, de olhar ali se tem alguma atividade de risco, mas não trata com a seriedade que é a segurança. Então a segurança não adianta falar em DDS um texto ali lido,
que eu vou ler ali, e às vezes nem eu vou estar entendendo o que eu estou passando para as pessoas que estão ouvindo. E não adianta eu verificar as situações ali de risco, mas sempre colocar a produção, a manutenção em primeiro lugar. Então, assim, é um assunto extremamente importante. Nas minhas experiências, eu já vivenciei em uma das empresas que eu trabalhei, que o pessoal, quando tinha um momento lá da manutenção, tinha toda uma regra lá que deveria ser feito antes. Por exemplo, o equipamento deveria ser desligado primeiro, deveria ser bloqueado, deveria colocar um cartão de bloqueio, que é como se fosse um crachá com a foto da pessoa ali, para mostrar que tem alguém executando aquela atividade, só que aquilo não era feito. Eu já cansei de presenciar atividades que eram realizadas com o equipamento ligado. O equipamento ligado ali no período das 0 horas, às vezes para não parar ali a produção, né, não perder tempo em produção, conciliava a produção e equipamento ligado ali. Então a chance de ter um pressamento de membro, ter algum acidente ali, até fatal, era enorme. E é o que mais acontece em muitas empresas. Às vezes quem está acima ali, que é um gestor, e somos nós, deveria pregar mesmo a segurança e fazer mesmo na prática. Às vezes prega ali de manhã no DDS, mas na prática não aceita que uma pessoa levante a mão e realmente recuse fazer determinada atividade. Ô, Deis, me conta uma coisa. Quando você saiu do campo teórico, né? Que foi do seu curso técnico, que foi pra prática ali. Me conta alguma situação que você viu, assim, bem no começo da sua carreira, que chamou a atenção. Poxa, no campo de batalha é bem diferente do que dentro da sala de aula. Você tem algum caso nesse sentido que você viu pela primeira vez na sua carreira de trabalho? Ô Edson, na verdade, foram vários, né? Porque quando você pega a legislação, a norma regulamentadora que a gente segue como base, que fala que é a Bíblia aí, né, da área de segurança do trabalho, ela tem um processo todo amarrado. Então, você tem norma para dizer como que cada trabalhador tem que executar um processo. O Zé acabou de citar aqui, 10.5, né, da NR10, procedimento para trabalhar em máquina desenergizada, que o eletricista tem que seguir. E aí, quando ele foi falando, aí veio aparecendo aqui, né, uns estágios aqui na minha mente. E uma das coisas que é importante salientar também, que o Tec Segurança, ele é um consultor. O Tec Segurança, o engenheiro de segurança, ele tem que entender que o nosso papel não é ir lá e falar tá certo, errado, não é ir lá e só bloquear. Nosso papel é muito mais em fazer com que os profissionais entendam. Isso que ele falou é cultura. Cultura. A gente precisa desenvolver uma cultura de segurança. E cultura, eu costumo dizer quando a gente compara um estado com o outro, né? Fala de Minas Gerais, todo mundo já sabe, né? Cafezinho, pão de queijo, vai nas casas. Isso é da nossa cultura. E a gente tem que buscar na área de segurança fazer com que as pessoas, os profissionais, os gestores, também isso seja algo intrínseco neles. Nos profissionais, eu falo, tá na base lá, né? No chão de fábrica e na equipe de gestão. Que ela entenda e que a gente entre como trabalho de consultoria. Nós falamos como que tem que funcionar, mas a execução, isso tem que desenvolver, né? O trabalho da equipe de segurança do trabalho é desenvolver nas pessoas, nos profissionais, esse sentimento. Porque a exposição, quem está exposto no final das contas é o trabalhador, é quem está lá na ponta. Então eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem. E aí eu tive, sem dúvida alguma, em toda a minha carreira, principalmente no início. Porque no início eu não entendi isso. No início, você olha a norma, tem que seguir, porque o cara não tá seguindo. Ô, amigão, você tá subindo aí, você não tá colocando o cinto de segurança, mas você esquece de olhar, será que ele tem um ponto de ancoragem adequado para colocar o cinto? Será que nós, da área de segurança, fizemos essa avaliação anteriormente? Não. A gente só olha e quer que o cara se vire e coloca o cinto, porque tem que estar de cinto. Essa visão, ela, na verdade, ela, além de dificultar o trabalhador, e o trabalhador que tá lá em cima, que não tem a condição, que ele precisa executar o trabalho, mas aí ele fica bloqueado, porque eu não dei a condição dele, aí eu bloqueei o trabalho dele. É essa visão que precisa ser desenvolvida, entendeu? Junto com a área de segurança e os outros setores. Aí vem uma escala. Eu acredito que a gestão ela tem que começar de cima para baixo. Isso. Né? Então, se lá em cima entender isso, e aí é nosso papel de educar. Do engenheiro de segurança, Tec Segurança, educar mesmo, entender, explicar o que você faz, porque aí fica mais claro para a diretoria, para a gerência, entender qual é a visão, e depois você tem aquele tete a tete ali com a equipe de manutenção, eu falo primeiro os gestores, fica muito mais fácil, até na hora que você vai mostrar para quem está no chão de fábrica, realmente exposto, porque é ele que está exposto, quem está lá na ponta, aí fica mais fácil da gente mostrar para esse funcionário entender o porquê.
Uma coisa é você falar igual uma criança, a gente fala, mas por incrível que pareça, é igual você tá falando com uma criança. Uma coisa é você fala, não pode. Mas não pode, a criança vai olhar, quando você vai ver, ela volta lá de novo. Agora, chega lá mais ainda a estica fazer, né? perfeitamente. A ideia é entender o porquê que não pode. E aí é um processo de educação, simplesmente. E um ponto interessante que você falou aí, cara, que eu associei um pouco até meu dia a dia lá na empresa lá, que quando você chega na sua equipe e começa a mostrar alternativas para a pessoa executar a atividade, não coloca um bloqueio, geralmente você começa a aumentar os laços ali e a própria pessoa, quando está executando a atividade, ela já começa a enxergar esse perfil técnico de segurança como alguém que quer ajudar e ela começa a te chamar, ela começa a te envolver na atividade. Perfeito. Porque ela pensa assim, não, aquele técnico de segurança ali está aqui para me ajudar, então se eu estiver fazendo uma atividade que estou na dúvida, o que eu vou fazer? Eu vou envolver ele, eu vou trazer ele para a área para me ajudar. Agora, quando você tem aquele perfil de não pode, o problema é seu, toma aqui, se vira, aí você acaba criando bloqueio, você não consegue achar realmente as soluções que poderiam ter sido feitas ali na hora. Né? É isso aí. Cara, você falou, que nem você disse, né? A gente vai falando, vai vindo insights aqui na nossa cabeça. Você tá falando sobre como a comunicação precisa ser mais eficaz, né? Não falar pro cara apenas não, mas explicar para ele o porquê. Saindo agora um pouco só do campo de segurança e de indústria, tá falando da vida mesmo, até de gestão, de pessoas, de relacionamentos. Existe uma teoria do cérebro triuno. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Foi desenvolvida no século XX, nos anos 90, nos anos 50, não lembro bem os anos. Um cara chamado Paul MacLean, alguma coisa nesse sentido. Qual que seria a teoria dele? A teoria dele seria para explicar mais ou menos para as pessoas, de forma didática, como que o cérebro do ser humano ele funciona, né? Para você até mesmo entender por que algumas decisões são tomadas ou não. Por que você tem que ter um governo multando o cara para ele usar cinto de segurança dentro do carro, sabendo que aquilo ali é para proteger ele, proteger a família dele que tá com ele? Por que alguém tem que multar o cara, obrigando ele a usar cinto, sendo que é algo que ele deveria fazer por conta própria, né? Nessa teoria, ele separa o cérebro, até de forma bem didática, é um assunto bem interessante para o nosso público, até pensando até no campo mesmo de gestão. Ele separa o nosso cérebro em 3 esferas, tá? O primeiro ele fala que é o cérebro reptiliano. Esse cérebro reptiliano, ele é um cérebro há mais tempo sendo desenvolvido com os nossos descendentes. Então ele é o cérebro que a obrigação principal dele é sobreviver e reproduzir. É o cérebro reptiliano. A função dele é sobreviver e se reproduzir. Existe um segundo campo que eles falam que é o cérebro do macaco. É o cérebro mais que faz a parte emocional, a parte de lembranças, a parte de sentimentos. Esses 2 cérebros são as partes que estão sendo mais desenvolvidas há mais tempo. Os animais em geral também têm esses dois cérebros, por isso que eles chamam de reptiliano e cérebro do macaco. E o ser humano, que é o único que tem essa parte do cérebro, que é o terceiro, é o cérebro do cientista, é o cérebro do pensador. É o cérebro que realmente é a parte racional do cérebro, que ele pensa o certo, o errado, toma decisões baseadas em parâmetros. E só que essa parte aqui ela é a menos desenvolvida entre as outras duas, tá? As outras duas sempre acompanhou a gente e essa do pensador que nos diferenciou do restante ali dos nossos antecedentes, que é o que essa teoria fala. Então, basicamente, vamos falar aqui em termos mais práticos. Vamos supor que se você esteja na sua casa fazendo um café para sua esposa. Você está lá esquentando a água lá no fogão, você desligou o fogão, tirou a água e você, sem querer, foi limpar o fogão depois e encostou na trempe, a trempe quente. Sua mão encostou na trempe, pegando fogo. O seu cérebro pensador, ele não vai entrar em ação e falar assim: pô, a minha mão tá na temperatura de 36 graus, a trempe tá na temperatura de 90 graus, a trempe tá mais quente do que minha mão, então minha mão está queimando, então agora eu preciso tirar a mão dela para não parar. Não, mano, na hora que você encosta a mão, você já puxa. É o cérebro reptiliano entrando em ação, não é o cérebro pensador que faz você tirar a mão, é o cérebro reptiliano. O campo emocional, ele segue a mesma sensação. Vamos supor que você tá fazendo um podcast agora e você recebe uma ligação da sua esposa. E você fala assim: poxa, eu falei com a minha esposa para quando eu estiver gravando podcast para ela não me ligar. Você fica com aquele nervoso na sua cabeça, aquilo te incomoda.
Não é a sua parte racional que tá te incomodando. É porque você tem alguma coisa na sua parte emocional que lá atrás foi desenvolvida, que você alinhou expectativas com alguém, essas expectativas não foram cumpridas. Então, toda vez que isso acontece, só aciona um gatilho em você que te deixa nervoso. Então, essa parte emocional que tá entrando em ação, não essa parte racional. A sua parte racional, ela mais ou menos ela entra em ação quando você vai tomar decisões novas. Tipo, você quer gravar um podcast e vai pensar num assunto. Você nunca gravou um podcast, então você vai ter que ficar raciocinando na sua cabeça assuntos para poder trazer aqui à tona. Só que o seu cérebro, ele geralmente, tá? O cérebro de um ser humano, de um homem, ele pesa 1,4 quilos. Eu digo de um homem porque da mulher, se não me engano, é 1,2 quilos, tá? É o peso de um cérebro. Só que ele representa 25% ou 20% de toda a energia consumida do seu corpo. Ou seja, um homem de 100 quilos tem um cérebro que pesa 1% do peso dele, consome 25% de toda a energia que ele consome. Então, o cérebro é uma parte que mais consome energia no seu corpo. E para ele te manter vivo, a ideia dele é economizar energia. Então, essa parte pensante que você tem que raciocinar, fritar, algo nesse sentido, é a parte do cérebro que mais consome energia. Então toda coisa que acontece aqui, automaticamente o cérebro tenta trazer para esses dois campos. Ele tenta criar gatilhos emocionais para toda vez que isso acontecer, você já tem uma resposta para aquilo ali emocional pronta e não gaste tanta energia aqui, entendeu? Pensando. Exatamente. Então quando você, por exemplo, até fala lá no livro que eu li dele, ele fala quando você era lá dos homens das cavernas, você viu um dente tigre de sabre, você não raciocinava que você tinha que correr ou algo nesse sentido. Você simplesmente, seu corpo, o coração começava a bater mais forte, a sua respiração ficava mais profunda para poder oxigenar os seus membros, o sangue seu ia para as extremidades, para os seus pés, para suas mãos, para você conseguir correr, e você tinha duas decisões, ou você corria, ou você lutava, ou você ficava parado. São três decisões, geralmente. Ou lutar, ou fugir, ou ficar parado. E isso não é racional. Isso é baseado nos treinamentos que vocês vão, nas coisas que vão acontecendo na sua vida, desde quando você era pequeno, quando você tomava uma situação de perigo, o que você fazia naquela situação. Geralmente você se repete em situações de forte estresse, forte impacto emocional, né? Então, por isso, por exemplo, que um atleta fica repetindo, por exemplo, um atleta de MMA, fica repetindo o mesmo golpe várias vezes, porque durante a luta ele não vai estar usando a parte racional dele, geralmente ele vai estar usando essas outras duas partes. Então, geralmente, quando vem um soco, ele geralmente faz o mesmo movimento, porque ele está treinando, ele treinou tanto aquilo que já veio para esses dois caminhos aqui, entendeu? Então, quando você vai para a área de gestão e para a área de segurança do trabalho, que você vai falar com alguém, puxar a orelha, dar algum conselho, algo nesse sentido, um grande erro dos gestores, da pessoa de segurança também, é que ele sempre tenta falar com a parte racional da pessoa. Ele chega lá, cara, você não pode subir aí porque na norma Gagamapo 002 fala que tem que fazer isso. Você tá falando com a parte racional da pessoa. Cara, você tem que falar com as outras duas partes, a parte emocional com o cara. Você fala, cara, você tem família, bicho? Sou casado, tenho filho. O que você acha de a sua esposa receber uma ligação hoje falando que você não vai voltar pra casa, cara? Que você caiu da altura. Simplesmente porque você não tá ancorando o cinto de segurança. Olha como muda. O cara vai te enxergar ali como um cara que tá realmente, que nem você falou, tá ajudando ele. Não é um cara que tá cagando regra, né? É um cara que tá querendo ali ajudar, ver o bem dele. Então, da forma como os gestores também, liga pro cara e fala, pô, você só faz isso errado, só faz aquilo errado. Você tá fazendo com que o cara explore aquela sensação dele de lutar ou fugir. Então o cara geralmente vai ter uma resposta pronta para aquilo. Não, mas isso não fui eu, isso foi da pessoa. Exato. Você tá acionando, você tá sendo o tigre de sabre pro cara que tá lá no Homem das Cavernas, entendeu? Então a gente tem que parar de conversar mais com a parte racional do cérebro, parar de falar muito com a parte pensante, porque essa parte ela é importante, ela é que nos diferencia dos animais, mas ela é a parte menos desenvolvida. E começar mais a falar com as outras partes aqui, as partes mais emocionais, as partes que fazem mais sentido, a parte que realmente toca a pessoa ali, que a tendência dela fazer aquilo que você está falando se torna mais fácil, né? Esse ponto que você colocou aí, a questão da família, cara, eu acho que no meu ver é o que mais toca a pessoa. Você mostrar para ela a questão de, por exemplo, quem tem uma filha, você chegar em casa, você tem geralmente o hábito de quê? De abraçar sua filha, pegar no colo e cumprimentar. Então, imagina você chegar em casa e não poder abraçar porque você perdeu seus membros. E é hábito, né, cara? É hábito. E assim,
isso justifica muita coisa, né? Se você for ver, essa análise que você acabou de trazer pra gente justifica muita coisa. Principalmente quando você tá falando que você que tá passando a orientação. O cara da manutenção elétrica tá lá na ponta e não tá preocupado, ele recebe a demanda. É. Ó, preciso ir lá e montar um painel. Então, é um cara que já tem uma demanda grande do terceiro ponto dele. Então, olha só, ele não tá preocupado ainda de além ter que ter um tanto de informação do que ele tem que fazer, que ele tem que cumprir o procedimento, que não é a área dele diretamente dizendo, é indireta, a segurança ela entra de forma indireta. Então, olha só, é tão interessante essa linha de raciocínio, nesse estudo, na verdade, que você trouxe, cientificamente dizendo, porque quando você vai passar orientação para a ponta, por isso que os procedimentos na indústria, ele tem que buscar ser mais amarrado para virar um automatismo dele mesmo. Eu tenho que ir lá, ter que executar. Isso para a ponta, para quem está lá na ponta. Porque ele já tá. Não é a preocupação dele maior, não é em si a segurança. Ele também quer resolver o problema dele. Então ele tá pensando: nossa, eu tenho que fazer essa ligação, tenho que buscar essa ferramenta, vou precisar disso, vou ter que ler o manual, essa máquina é nova. Então o cara já tá cheio de informação. E se eu trago só mais informação para ele, acaba que gera um maior desgaste. Você acabou de falar, 25%. Então imagina como que esse cara se sente desgastado. Por isso que ele traz esse sentimento negativo para a área de segurança, muitas vezes. E na mente dele, você tocou num ponto, cara, que igual você fala, na mentalidade dele, o que ele pensa? O meu coordenador, o meu líder, ele me direcionou essa atividade. O técnico de segurança quer que eu faça de forma segura. E, espontaneamente, quem que ele vai querer agradar mais? O chefe dele. Eu vou acabar mais rápido, eu vou agradar meu chefe, vou mostrar que eu sou bom de serviço, vou acabar mais rápido aqui. E o técnico de segurança, eu vou dar um percentual ali, pouco ali, se der tempo, eu vou lá e faço. O interessante, o procedimento realmente está interligado com as atividades de segurança. Zé, amarrar bem ali. E assim, por isso que é importante a gente trabalhar a preventiva. Porque quando a gente fala de ir lá e de abordar, eu já estou falando da corretiva. Ele já está executando de forma negativa. Quando eu falo da preventiva, é o trabalho que a gente tem que fazer antes. DDS. Por isso que eu falei, não só o DDS. O DDS também é uma das ferramentas, né, de campo, mas é realmente algumas campanhas e aproveitar as reuniões com a equipe de gestão, porque eu preciso desenvolver nos gestores esse terceiro ponto. Neles eu posso tentar desenvolver o terceiro. Lá na ponta, não. Para eles começar a desenvolver antes da atividade começar. Para quando o cara for, não virar um peso para ele esse tanto de informação, porque ele já sabe. Já saiu do terceiro. Isso aí. Já tá lá no primeiro, né? No então, segundo. no segundo. Então, assim, para ele não vai sofrer com isso, ele não vai gastar essa energia no dia, porque ele já sabe disso. Ele já passou por um processo antes que desenvolveu ele a trazer ele a tal ponto. Então, por isso que eu falei, é um processo, né? E até pegando esse ponto, por exemplo, do S dos 3 perfis ali, de 3 ações que podem acontecer, de parar, correr e lutar. Isso. Tem muitas pessoas que não têm o perfil de questionar, de confrontar. Então o gestor passa ali uma atividade, cara, eu quero que você sobe ali na torre, sem cinto e executa aquela atividade. Tem muitos perfis que o que vai fazer? Vai obedecer. Independente se isso vai trazer risco ou não vai confrontar um gestor com medo de se mandar embora. Então realmente você tem que trabalhar a mente ali em cima, na parte do topo da pirâmide. Tem até uma pegadinha bem famosa, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, que os caras na época de Halloween lá, nos países fora aí, o cara se fantasia e fica sentado na porta da casa dele. Aí toda vez que chega alguém na porta, ele tipo levanta e assusta o cara. Aí muita gente pega e sai correndo. Aí só que sempre tem um cara que quando assusta o cara, e antes de sair correndo, ele dá um soco no cara, aí o cara cai e sai correndo, depois ele para, e diz, nossa, fiz merda. Aí ele volta e pede desculpa. É porque aquele sentimento de correr, lutar ou fugir. Tem cara que tá na guerra, mano. Se der o perigo, ele vai pra cima. Agora tem cara que vai acolher, vai ficar parado, vai esperar. Tem cara que vai correr, que vai fugir. Pra falar em público a mesma coisa. Isso funciona pra tudo, tá? Quando você se vê com a dificuldade, você geralmente lidar com aquela dificuldade conforme você tá ambientalizado na sua cabeça. Então, por isso que é importante você sempre estar se desenvolvendo, sempre estar vendo melhores soluções de fazer as coisas antes que aquilo ali aconteça, para quando acontecer você passar de forma melhor por ela. Agora eu queria falar, cara, abrindo um outro assunto aqui, sobre, propriamente dito, como que a segurança do trabalho pode atrapalhar
a sua evolução na carreira, né? Ou seja, você é um cara promissor dentro da sua empresa, você é um cara que tem ali uma prospecção de crescimento, só que você, por algum motivo, sofreu um acidente de trabalho, algo aconteceu com você e você talvez ficou incapacitado de exercer aquela função que você estava pretendendo, ou você, por exemplo, ficou com aquele X negativo no seu histórico, isso te prejudicou lá na frente. Eu tenho um caso sobre isso. Eu não sei se você quer falar antes, se você tem alguma história relacionada ao acidente de trabalho de alguém que estava que tinha um futuro promissor, mas acabou que esse acidente de trabalho acabou atrapalhando ele, ou alguém que você conhece, alguém que você já presenciou. Você tem algo nesse sentido? Cara, eu, na verdade, não presenciei, mas ouvi uma história lá na empresa lá de algo nesse sentido, que era um colaborador que ele era bastante inteligente relacionado às atividades e tudo que ele fazia ali, e ele desenvolveu um dispositivo de segurança que lá como funcionava? Tinha um equipamento que era como se fosse uma prensa mesmo, que trabalhava o tempo inteiro prensando e amassando determinado equipamento. E aí o que os colaboradores faziam naquela atividade? Eles tinham que colocar a mão para tirar o resto, o resíduo ali que surgia, de forma bem rápida para não prensar a mão. Então o que ele fez? Ele foi lá e criou um dispositivo simples, como se fosse um extensor ali, que ele conseguia tirar sem colocar a mão dele de forma exposta. E aí o cara foi, tipo assim, foi condecorado mesmo como o cara que realmente desenvolveu algo ali revolucionário para fazer aquela atividade. Só que num determinado momento da vida dele lá, um determinado segundo ali, ele tomou a ação errada, em vez de usar o dispositivo, ele usou a mão. Ele mesmo tomou a decisão? Ele mesmo criou o dispositivo, às vezes naquele minutinho ali de fazer uma atividade de forma mais rápida, ninguém tá vendo. Não é racional, não é racional. Racional. Falou assim, eu vou pegar e vou fazer com a mão. E o que aconteceu? Naquele minuto de segurança que ele colocou a mão para tirar, prensou a mão dele. Caramba, bicho. Então assim, o cara, ele tava no momento que ele criou um dispositivo bacana para resolver um problema, e depois a história dele, o que ficou na mente dele? Foi o cara que criou o dispositivo, mas se machucou com a própria atividade ali que ele solucionou o problema. Eu tenho um caso, cara, quando eu fazia... No começo da minha carreira, eu fiz um programa chamado Aprendiz, lá na minha cidade de Natal, João Monlevade, que basicamente foi um programa bem revolucionário lá na época na cidade, que é o seguinte, lá na Salomital, que foi essa empresa que eu fiz essa aprendizagem, meu pai se aposentou, lá tinha a cultura do cara entrar lá, trabalhar 30 anos, na teoria, e se aposentar. Então, tinha um período muito grande que não tinha uma contratação em massa lá nessa empresa. Meu pai, por exemplo, entrou, se não me engano, nos anos 90 e, cara, até ele aposentar, não teve mais um período de contratação muito forte, assim. Só que essa galera já estava aposentando, a galera do último período de contratação forte já estava se aposentando, então ele teria que renovar os quadros dentro dessa empresa. Eles começaram a fazer muitos programas, chamados de aprendiz, outros programas lá, para trazer gente nova para dentro, pro cara ali trabalhando no dia a dia e ver aproveitando as mãos de obras que fossem melhores para eles ali, que se adequassem mais, tá? Então eu fiz parte desse programa na época quando eu tava no início da minha carreira. E, cara, nessas empresas grandes de segurança, aquilo que eu te falei, segurança de manhã, de tarde, de hora do almoço, tudo segurança. Você não pode fazer nada fora ali do quadrado, porque tudo tá tudo amarrado ali dentro. E é o correto. Pra você ter ideia, a gente chegava pra trabalhar às 7 horas da manhã lá, cara, geralmente a atividade começava 9, 9h30, e essas 2 horas antes era só pra preencher papel mesmo, fazer as consignações, a análise de risco tem que fazer nos equipamentos. Cara, tudo era documentação voltada para segurança antes de executar a atividade. Então ficava 2 horas e meia todo santo dia para fazer isso, que eu acho correto, porque essas empresas, foi até lá mesmo que eu presenciei algumas reuniões falando sobre acidentes fatais, o risco é muito alto, né? São siderurgias. Aí o que aconteceu nessa empresa? A gente teve um momento lá chamado Parada. Eu não lembro o nome total, mas acho que era Parada alguma coisa. Que é o quê? O departamento para. É uma empresa gigantesca, tem várias áreas, né? Desde a área de produção até matéria-prima, são várias empresas dentro de uma só. Aí essa empresa que eu trabalhava, essa parte da empresa que eu trabalhava, ela parava a produção dela total, ficava parado, pra gente fazer algumas atividades lá de manutenção, que não tinha como fazer durante o processo produtivo. E essa parada, cara, ela era um evento na empresa.
É um evento. Tipo, só dia tal vai ter a parada. Era uma Algumas vez por empresas que eu ano. trabalhei chamavam de grande parada. Vai ter uma vez no ano que acontece, todo mundo fica focado naquilo dali, segurança o tempo todo falando segurança, para não acontecer nenhum acidente. E teve uma parada lá, isso foi frisado várias vezes, reuniões antes, semanas antes. E no dia da parada, no primeiro dia, a gente tinha padrinhos, né, que a gente acompanhava, os técnicos lá que já são efetivados lá na empresa. No primeiro dia de parada, a gente foi fazer uma atividade lá com o meu padrinho. Ele me tinha como afiliado, tinha outro cara. Ele me passou uma atividade que era cortar um cabo e foi passar atividade para outro menino. E nessa época eu não tinha muita habilidade manual ainda. Eu tinha acabado de formar no Senai, tinha pouco tempo ainda que eu tinha formado. Tava começando a aprender ainda. E eu fui fazer uma atividade, cortar um cabo, e, cara, foi. Coitado do meu padrinho, ele passou pra minha atividade, virou as costas pra essa atividade. Na hora que eu voltei, eu já tava com a mão sangrando. Eu cortei minha mão, tem até cicatriz aqui hoje. Foi um corte de esse tamanho aqui, mais ou menos, na minha mão, com estilete. Cara, na hora que eu cortei a mão, eu falei assim, poxa, cortei a mão, beleza. Não foi um corte grande, mas não tanto. E eu falei com ele, padrinho, eu me machuquei aqui. Aí na hora que eu falei que me machuquei, ele fez assim, nossa. Ele já sabia, né? Eu não tinha essa noção. Eu tenho essa noção hoje, mas na hora eu não sabia. Ele fez, nossa, aí deixa eu ver. Aí, cara, eu falei assim, cara, mas dá pra mim embrulhar aqui, colocar uma luva e trabalhar normal. Eu falei, não, mano, machucou, vamos fazer o procedimento correto. Aí chamou no rádio, o técnico de segurança foi lá, me encaminhou pra enfermaria. Eu lembro que quando eu tava indo caminhar pra enfermaria, o departamento ficava aqui, e eu tinha que a enfermaria lá na frente. Aí, quando eu tava indo, cara, pra enfermaria, eram umas 10h30, 11 horas. Quem tava vindo almoçar? Meu pai, mano. Meu pai tava vindo almoçar, que o restaurante ficava perto lá onde a gente tava. E ele me viu passando de um teste de segurança com o meu padrinho assim com a mão. Ele falou assim, o que aconteceu, filho? Eu falei assim, eu machuquei ali. Aí ele falou assim, E ele fez assim também. Tá, na hora de ir embora você me explica melhor. Aí foi. Aí eu fui lá pra enfermaria. Da enfermaria, fui atendido, fui pro hospital. Me deram pontos na mão. Peguei 3 dias de afastamento. Eu passei só um dia, nos outros 2 eu fui trabalhar. Porque eu não tinha tanto problema. Foi um corte significativo, mas não tanto assim. Foi na palma da mão. E, cara, no dia que eu cheguei pra trabalhar, cara, você tinha que ver, cara. Todo mundo. Investigação criminal, cara. Eu tava numa sala com gente que eu não Isso aí. conhecia, me perguntando o que aconteceu. O meu padrinho, cara, sendo cacetado pra caramba. Tinha uns 5 Porque ele era o responsável por mim, né? Cara, eu sei que esse negócio tomou tanta proporção, que chegaram a ter boatos lá, isso eu fiquei sabendo depois, chegaram a ter boatos lá, que isso é boato de rádio peão, falando que a empresa chegou a cogitar cancelar o programa de aprendiz por conta disso, por conta desse acidente. E com certeza, eu não sei se é causalidade ou correlação, mas com certeza isso dificultou quando acabou o programa. Acabou que o programa continuou, foram 9 meses. Lá no final, isso foi no primeiro mês ou no segundo mês, não me lembro. Lá no final não foi efetivado. Não sei se foi causalidade ou correlação, mas acabou acontecendo. Eu não fui efetivado. Eu tenho certeza que isso pode ter pesado contra mim nessa trajetória, né? Então foi um fato de um acidente de trabalho que me prejudicou a crescer na carreira ali naquele momento. Você tem alguma história, Davis, relacionado a esse sentido de um cara que você presenciou ali um acidente de trabalho e isso acabou em reuniões depois falando, pô, esse cara aqui tem que ficar mais de olho nele porque ele é muito negligente ou algo nesse sentido? Você já teve algo nesse sentido, nessa situação? Edson, primeiro que tem dois lados aí da história, eu vou dizer assim. O primeiro ponto, quando a gente fala de negligência, né? Vamos pensar. Eu tô falando de... Quando você começou a falar lá atrás, eu tava lembrando. Cada um tem um perfil de profissional. E a gente começa a identificar isso também. Hoje, com o PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, entende o seguinte, as normas, praticamente 8 a 9 normas teve mudança de 2020 para cá, e ela leva muito mais a responsabilidade para a empresa do que para o colaborador em si. Porque muitas vezes o ato dele é uma parcela. Mas quando ele está dentro da sua casa, é você que tem que mostrar a forma correta de executar. E isso eu vejo que é ainda uma dificuldade das empresas em si. Ela não instrui 100% aquele colaborador como que deveria ter feito. Porque quando o acidente ocorre, a gente tem, na análise de causa, vários planos de ação. Então eu acho pesado muitas vezes jogar essa responsabilidade só pro cara. Ocorreu porque dá a sensação que, putz, eu machuquei.
Mas o cara não vai cortar, você não cortou sua mão porque você quis. Uhum. No final das contas, não cortou a mão porque você quis. Então, eu acho que a análise ela é muito mais profunda. Infelizmente, também repito, é uma cultura, muitas vezes, direcionar, infelizmente, essas avaliações. A gente tem essas dificuldades. Eu já passei por situação, sendo bem aberto aqui com vocês, de gestores, o cara já queria muitas vezes desligar o cara, aproveita essa oportunidade para jogar. Isso eu acho muito ruim. Acontece? Se eu dizer que não, eu tô mentindo. Infelizmente acontece. Mas eu vejo que a responsabilidade, porque na avaliação, análise do acidente, é para achar os pontos para que aquele acidente nunca mais aconteça, mas para você chegar nas causas raízes, até se foi falha nossa também lá atrás. Será que a gente tá mostrando? Quando você mostra, eu acho interessante, quando ele mostra o movimento de como que ele fez com o estilete, a gente sempre orienta, usar um estilete sempre para fora, não tem lugar. Mas será que lá você tinha essa informação? Será que o estilete era um estilete correto, de segurança, que na hora que você só de soltar ele, a lâmina nele Volta. já vai voltar? Então, olha só, quando você vai analisar em si, tinha tanta coisa que a gente poderia evitar, porque essas situações de atividades corriqueiras, principalmente na área da manutenção aí, a gente sabe que o tempo todo você tem que estar fazendo a análise, porque uma coisa é o cara que está lá na produção, tem que pegar o copo aqui, coloca ele aqui, depois volta ele para cá de novo. Outra coisa é vocês da área de manutenção elétrica e manutenção mecânica, que tem que fazer uma análise toda hora, você tá numa máquina, numa forma diferente, numa posição diferente. Olha só, cara. Entendeu? Então, o que eu te falo de forma geral é isso, que infelizmente essa situação na hora da análise acontece, acaba sendo uma punição, né? Isso fica pesado lá para a ponta, realmente isso gera-se um peso para a empresa, que ela não quer que tenha um acidente, mas eu acho que as análises e a visão geral, ela tem que ser um pouco mais profunda, porque senão, né, para não causar esse sentimento, né? Olha só, já passou tanto tempo, mas eu sei que no fundo gera um sentimento. Nossa, eu poderia ter feito algo diferente. Aí, quando tem um acidente, eu jogo a responsabilidade para nós, gestores, né? E falo para a área de segurança também. O que a gente poderia fazer para evitar que isso acontecesse, né? Para ficar mais claro. Então, não sei se eu consegui responder, Sim, claro. Eu acho que, mas de forma geral é isso. até complementando, eu acho que essa situação que você mencionou aí, até o seu ato de demissão, de ter demitido, isso aí eu acho que ainda a empresa em si ela não resolve o problema, ela gera medo das pessoas que estão à volta. Aí o que gera acontecer? A pessoa que está próxima ali, que trabalhou às vezes com você, e acidenta, às vezes corta a mão, na próxima vez o que ela vai fazer? Ela vai esconder. Vai esconder. Ela vai esconder. Quantas vezes meu pai já não fez isso? Meu pai chegava marcado no braço, ele trabalhava de forma manual lá com ferro quente, chegava com os braços marcados assim, aí falava que machucava, aí colocava uma blusa, alguma coisa pra tampar, Exato. aí falava que machucou em casa. Eu já presenciei na empresa, na época de pleiteira, muito tempo, um colaborador lá que ele cortou o dedo, isso aqui ele arrumou lá que cortou o dedo, e ele trabalhou uma semana com a luva naquela mão. Andava a oficina inteira com uma luva só na mão. Aí perguntava, pô, mas o que aconteceu? Não, é porque eu quero usar a luva aqui e tal, despistava e saía. Mas por quê? Porque gerava nele um medo de reportar e vinha a discriminação. Pô, se eu reportar, você vai ser mandado embora? E o acidente que aconteceu com ele, com certeza vai se repetir com outra pessoa, porque nenhuma ação foi tomada, né? Nenhuma ação foi tomada. O medo não é o melhor caminho, né, cara? Mas interessante que você falou que 2020 não teve essa mudança, porque o que a gente via anteriormente, não sei se é por conta de cultura ou algo nesse sentido, mas sempre a responsabilidade maior era do colaborador. Sempre. Pode ter acontecido qualquer coisa. O colaborador que negligenciou alguma coisa que a empresa falou com ele, né? Isso, igual quando a gente pega, exemplo, NR35 tem lá o direito de recusa. Hoje foi revogado. Por quê? Porque o PGR ele traz isso. Não é o colaborador que tem que apresentar para a empresa o risco que ele está exposto. Então, o direito de recusa, ó, não vou trabalhar porque tem esse risco. Uai, o colaborador aí joga a responsabilidade para o colaborador, ele que tem que analisar, e não tem que ser assim. É a empresa que não pode expor aquele funcionário em algum risco eminente. E trazendo aqui alguns pontos que vocês comentaram aí, acho importante a gente entender também que o gestor ele tem que conhecer sua equipe, porque cada um vai ter uma tratativa diferente. Tem cara que você vai vir, vai conversar com ele, e tem cara que é necessário você fazer isso, mostrar o processo e o porquê que ele deve fazer, até voltar lá atrás. Tem cara que você vai fazer isso em primeiro momento. No segundo momento, não vai adiantar você fazer isso. Aí entra no histórico também, nas coisas que o cara já viveu um tempo atrás e assim vai. É o cara que você tem que chegar, ó, já te avisei, vem cá, advertência. Na próxima, vai ter uma suspensão. E vou falar assim, um pouco mais na porrada. Porque tem cara que entende assim.
ele entende, eu sempre falo que tudo tem que ter uma consequência. E quando não tem uma consequência, ele já entende. Ele veio cá, falou, mas não teve nenhuma consequência. Beleza. E até para você depois, como gestor, se esse cara se deita, a responsabilidade também é sua. Porque você poderia ter feito algo para educar e não educou, que isso também é educação. Sim. Né? Então essa leitura e conhecer a equipe que você trabalha, o funcionário que você trabalha, até diante de um acidente, depois facilita a gente fazer uma leitura e entender as causas raízes. E quando o cara também acidenta e é mandado embora e isso gera um medo, pra gente fazer uma análise para achar as possíveis causas é extremamente difícil. Sabe por quê? Porque o acidente acontece lá, quando ele vem para cá, meu amigo, totalmente diferente. É o cara que tava sem a luva, mas não quer falar que tava sem a luva. Mas na verdade, o fato dele falar também que tava sem a luva vai ajudar a gente a resolver outras coisas. Mas ele não quer falar isso. Aí tenta esconder, combina com outro colega ali de trabalho. Aí o colega de trabalho sente a dor dele, entende que não, esse negócio vai gerar uma polêmica, vai mandar o meu amigo embora. Aí começa a gerar também, querer esconder. E a empresa não chega na causa raiz e não resolve o problema, eu não tenho dúvida. Aí eu tenho certeza que vai acontecer outro acidente. Aí a falha tá onde? Em nós, que eu falo que empresa, quando você tá lá dentro, você representa, né? Nós gestores, de não tentar deixar isso um pouco mais claro, mais leve e transparente para quem tá na ponta. Eu vou falar com a verdade, eu acho que, tipo assim, a segurança, pelo menos no que eu tenho vivenciado, você consegue entrar em alguns detalhes que ajuda bastante, além de, por exemplo, análise preliminar de risco, comunicado de risco. Exemplo, velho, DDS. DDS, antigamente, a gente vivia uma rotina, igual o Edson até comentou, uma rotina até maçante, de todo dia pegar um tema ali, uma folha escrita e passar um tema de segurança. Só que de manhã, 7 horas da manhã, você passar um tema, geralmente as pessoas chegam durante o trabalho lá já com sono, meio cansado ali da rotina do ônibus e tudo, e não presta tanta atenção no que você está falando. Então a gente tem adotado uma estratégia lá de um pouco diferente de não ler. Porque quando você está lendo, você mesmo que está lendo, é difícil você entender ali o que você está passando. Então o que geralmente tem dado certo? Às vezes pegar e dar exemplos práticos, deixar as pessoas falarem por si. Então a pessoa que está conduzindo ali o DDS, em vez dela só ser a pessoa que está falando, está palestrando, é você instigar as pessoas a darem exemplos e deixar elas falarem. Isso aí costuma fazer com que a pessoa, no ato de falar, ela começa a vir na mente aquelas ações ali, começa a absorver mais. É uma dinâmica excelente. E não só de colocar... É até interessante, eu até sugiro de deixar que eles também tragam algum ponto interessante. E envolver também a CIPA, a Brigada. Eu acho importante, né? Porque... Dar alguns exemplos práticos, levar para a oficina ali. Falar, vamos falar aqui desse motor, mas vamos ficar aqui perto do motor pra gente ver. Perfeito. Aí você entra nos outros pontos cognitivos, né? Do ser humano. Uma coisa você ver, visualizar, entra em outros. Você falou sobre CIPA aí, cara, é um assunto que eu não tenho muito domínio. Para você, assim, qual seria a importância da CIPA dentro de uma empresa e qual que seria ali a principal função dela ali dentro e como que você enxerga como que é feito hoje, se realmente ela se propõe, ela faz aquilo que ela se propõe? Essa é uma ótima pergunta, cara. Até ri aqui, porque quando você fala de CIPA, o que todo mundo já pensa? Estabilidade, né? De 2 anos. Né? 2 anos, cara. E aí que é o outro processo também. Olha só, a CIPA foi uma das primeiras comissões, antes de criar as normas regulamentadoras, que foram desenvolvidas. Por quê? Porque quando a gente volta lá em 1740, né, quando nem as normas ainda nem estavam em vigor, dos estudos que estavam começando, a gente tinha condições extremamente precárias. E aí houve essa necessidade de criar, junto com o médico e alguns especialistas, desenvolver uma equipe dos próprios trabalhadores, porque eles são os especialistas, né, na atividade, para ajudar a levantar aí os problemas, os riscos que existem naquele setor ali, para ajudar a cuidar. Mas aos poucos, aí vem o processo também do sindicato, dando força ao trabalhador, porque a estabilidade, para que serve a estabilidade? Vamos lá. A estabilidade entende que aquele colaborador é um cara que vai, de certa forma, confrontar mais a sua gerência ali em relação aos temas de segurança e não vai ser intimidado a ser mandado embora. E só que a gente viu, volto lá na cultura, né? O colaborador viu isso como um benefício. Eu nem gosto de ouvir isso quando o cara fala, a empresa vai cortar o benefício da estabilidade. Eu tenho um benefício. Isso não é benefício nenhum, não. Esquece isso, cara. Isso não é benefício. É para você executar um papel em si.
Essa é a atividade, é para você ajudar os seus colegas de trabalho ali e realmente ter esse confronto, se necessário, para apresentar e levantar mais melhorias para a empresa. Aí você me perguntou, como que eu vejo hoje? Hoje eu vejo que é uma deficiência enorme e é um desafio também para a empresa. Por quê? Porque, primeiro, que o colaborador, quando ele é eleito, né, pela CIPA, ele tem estabilidade do ano que ele está aí o ano seguinte, ele realmente usa isso como benefício. Aí o cara pensa, agora eu posso fazer o que eu quiser, porque ninguém pode mandar embora, e realmente a lei, ela resguarda demais o colaborador, mas é porque a gente está ainda num processo atrasado. A gente colocou, vamos dizer, essa estabilidade, dar essa estabilidade para o trabalhador, lá atrás fez um todo sentido. Hoje eu percebo que está atrasado. Está atrasado nesse ponto. E o colaborador usa isso a favor dele, né? Acha que não pode ser mandado embora e fica intimidado. E o papel da CIPA não é esse. A CIPA, ela tem, primeiro, uma responsabilidade, e ela tem não só uma responsabilidade, eu falo até um certo poder muito grande, porque diante de um processo de fiscalização, se tiver algo lá na ata da CIPA, né, no plano de ação que não está sendo cumprido, não tem uma justificativa plausível, a empresa vai ter que responder por isso. Quando eu faço um treinamento de CIPA, eu até sugiro que os gestores que sejam convidados para as reuniões de CIPA. E as experiências que eu tive, quando os gestores participam, o gerente participa, a gente vê a evolução assim, significativa dos resultados da CIPA. A gente vê que realmente a CIPA funciona. Porque é muito confortável se você for olhar. O cara vai lá, se candidata, leva até a brincadeira muitas vezes aquele processo, e depois que ele tá lá, se a empresa também não entra com um processo ali de cobrança, porque olha como os valores são invertidos, né? Sim. São invertidos. Então, mas infelizmente, diante da situação, é assim que nós estamos. Se a empresa não entra com aquele processo de acompanhamento e de colocar a CIPA para trabalhar, pro cara que tá, fica confortável. Eu falo pro cara que tá e aquele cara que realmente que acontece, não tá se importando com a segurança e só tá pensando na estabilidade. Então, o papel da CIPA, ao contrário, ele é extremamente valioso, muito importante, se ela funciona. Porque se ela não funciona, perde totalmente sentido. Eu até, tipo assim, no meu pensamento, eu acho que as pessoas também que votam naquele colaborador para eleger ela a CIPA e sabem que o colaborador não é aquele cara que não é muito ligado à segurança, não é muito ligado às atividades ali, eu acho que o problema já começa a surgir ali. Que a pessoa fala, cara, eu vou votar ali no Edson, que ele é meu amigo, eu gosto dele, acho bacana, vou dar estabilidade para ele. Mas aquilo ali não está resolvendo o problema, não está ajudando em nada na segurança. E na hora que tiver algum problema, também tiver que desligar, fazer algum corte, o Edson tem estabilidade. Quem vai ser desligado? Geralmente fica no campo da amizade, né? Por exemplo, quem você falou, é um cara que não tá performando bem, é um cara que os gestores não veem ele com bons olhos, é um cara que na teoria ali, entre aspas, tá no com X nas costas, ele fez, tem que sobreviver. É o cérebro dele, tem que sobreviver. E o que ele faz? Ele encontra na CIPA uma solução para aquilo. Então você tem na CIPA um colaborador que na teoria ele já não está desempenhando bem o papel dele ali dentro. Então pouco ele tem a contribuir para a empresa, pouco ele tem ideias para trazer ele para dentro. Dificilmente um cara que está com a X nas costas vai entrar para a CIPA e vai trazer uma ideia que vai ajudar realmente a empresa. Ele está simplesmente olhando para o próprio umbigo dele, né? E acaba que as pessoas que elegeram ele vai estar trabalhando um pouco a mais do que o normal, porque aquele cara ali já não vai fazer mais nada. Perfeito. Claro que a gente não está generalizando, né? Sim. Mas é importante, até os gestores estatística, também, né? A maioria é nesse estatística, sentido. perfeito. Eu já passei por situações também, de depois o gestor falar comigo, cara, esse cara não pode candidatar não, tira esse cara da CIPA e tal, e aí já é tarde, cara. Porque se você identifica, a gente já pensa pela seguinte lógica, se você já tem um colaborador que não está atendendo um perfil de trabalho seu, o que esse cara está fazendo na empresa? Porque não tem conversa. Na hora que abriu o processo inicia ali o processo da CIPA para a turma se candidatar, a partir daquele primeiro dia, ninguém pode ser mandado embora. Porque a norma fala que você não pode bloquear a oportunidade do cara se candidatar. Mesmo que ele não tivesse sido eleito, mas se estiver ainda iniciando, que são 30 dias antes, o processo. Se começou, se a gente entrou com o processo de divulgar e você desligou aquele colaborador, você pode ter problemas futuros. Por quê? Não poderia, porque você tirou a oportunidade dele de se candidatar. Então, a lei ela vem no sentido de resguardar o trabalhador, pensando que esse cara vai ajudar sim nos procedimentos de segurança. Não na linha de raciocínio que, infelizmente, a gente vê acontecendo hoje no chão de fábrica. Exatamente. Cara, quando a gente entende que essa parte do cérebro triuno,
que a maioria das coisas não acontece no campo racional, que é o que a maioria das pessoas entende, né? Pô, por que você fez isso? Não tá óbvio pra você que não era pra ter feito? A maioria das coisas não acontece no campo racional, acontece no campo emocional e ali das outras partes que a gente falou ontem. Fica claro a gente entender isso. Então, por exemplo, hoje o ser humano, qualquer tipo de estabilidade pra ele é prejudicial pra ele. As pessoas progridem quando ela tá ali com a faca no pescoço ali, ela vai pra frente. Então, se um cara hoje ele tem, pô, pode fazer o que pode acontecer o que acontecer aqui, cara. Você nunca vai ser mandado embora nesses próximos 2 anos. O cara não progride, o cara não estuda, o cara não tem de se desenvolver, não tem de trazer melhoria, não acomoda. É o que acontece muito hoje com concursados públicos. O cara faz uma faculdade, o cara faz uma prova, entra dentro de um concurso, passa 5, 10 anos e tá do mesmo jeito, ganhando salários ali, sendo corrigidos ano a ano, mas ele não progride, porque ele sabe que ali, se ele fizer muito e tem um cara do lado dele fazendo pouco, tá ganhando a mesma coisa, tá sendo promovido a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, a estabilidade acaba atrofiando a capacidade cognitiva do cara, dele de crescer. E, cara, entrando nesse assunto agora, que as pessoas meio que, como você falou, usam a CIPA para meio que cumprir ali uma regra, cumprir um processo. Quando a gente fala das outras normas obrigatórias também dentro das empresas, NR10, NR35, entre outras, como que você enxerga, como que é feito hoje, cara? Você acha que realmente as empresas procuram profissionais no mercado que vão capacitar os colaboradores, que aqueles colaboradores vão sair de lá com algum conhecimento, que vão aplicar no dia a dia, que vão proteger ele? Ou você acha que hoje o mercado tá mais, vamos dizer assim, qual palavra que eu posso utilizar? Tá mais solto, tá menos tá menos sendo levado a sério, vamos dizer assim, que as pessoas precisam de ter um certificado ali para poder cumprir a função, ela consegue aquele certificado de qualquer lugar, ela compra aquele certificado sem propriamente dito fazer um curso, algo nesse sentido. Você acha que isso acontece hoje em dia, você que tá no outro lado da mesa agora, no lado de ministrar os treinamentos, ou você e também já teve no lado de quem contratava esses treinamentos, ou você acha que isso não acontece hoje em dia? Ô Edson, eu vejo da seguinte forma, eu acho que hoje as empresas, elas querem resolver os problemas de forma muito fácil. Se ela pensa, eu fiz o treinamento, acabou, meu problema tá resolvido, né? Agora o colaborador vai entrar e vai fazer tudo igualzinho tá a norma, porque ele já passou pelo treinamento. E aí, isso não resolve o problema, né, cara? Não é só ir lá e ministrar o treinamento com realização. Tem vários treinamentos que você tem que executar e aí você vê que em campo não é tão simples assim. Porque quando você entra numa norma e vai realmente pegar um conteúdo programático e vai desenvolver aquelas pessoas ali, é uma série de coisas. Entre essas coisas aí entra a questão de procedimento interno, processo que deve ser cumprido. Então é uma leitura de forma geral. De certa forma, eu ainda vejo que as empresas têm essa deficiência, porque de achar que eu preciso cumprir a legislação, tá lá a norma, preciso fazer um treinamento, fiz treinamento e resolvi meu problema, entendeu? Então ela quer tirar isso rápido, quer resolver rápido. Então você pode ver que chega agora no final do ano, a gente tá tendo aí o E-Social, então tem que lançar os lançamentos, certificados lá no E-Social. Agora aparece 20, 30 treinamentos, tudo de uma vez. Então, esse é um problema que ainda as empresas têm, mas de forma, novamente dizendo, eu acho que a grande maioria, depois que eu entrei para a área de treinamento, eu consigo perceber isso, quer resolver o problema rápido, mas tem muita empresa que sente a falta de colaboradores mais capacitados. Isso é o mais interessante. Quando eu chego para ministrar um treinamento, a gente já consegue perceber o nível que aquela turma tá. Aí a gente percebe também o nível de segurança aí que aquela empresa oferece. Eu já consigo perceber se a empresa é uma empresa séria ou não, ou se não é uma empresa tão séria, pelos funcionários que estão lá. Você vai abordar um tema, o nível das discussões é totalmente diferente. Então, mas a grande maioria hoje quer resolver o problema. Precisa do certificado. Nós da Treina Safe, né, quanto eu e o Ariel, somos hoje os principais protagonistas aí diante os colaboradores, na hora de administrar o treinamento, a gente tenta ser o mais personalizado possível. É tentar fazer com que, cara, não adianta eu chegar lá, ter um conteúdo programático, seguir a norma, falou, acabou, falei o que eu tinha falado, tá aqui seu certificado. Não, nosso trabalho realmente desenvolver um pouco mais essa cultura. Eu e o Ariel, a gente traz isso como uma missão pra gente. Seja lá, pode ser para um colaborador, pode ser para 30.
Eu tenho que deixar uma pontinha ali do desenvolvimento, cara. Tem que entender um pouquinho mais. Quando eu falo muito de gestão, é isso, né? É ele entender como que ele vai usar isso na aplicabilidade no dia dele, independente, muitas vezes, se a empresa está dando todas as condições que ele precisa. Que nem sempre você vai ter. Tem uma frase que eu uso muito do Mário Sérgio Cortella: fazer o melhor que tem, nas condições que tem, até não ter condições para fazer melhor ainda. Meu amigo, qual a condição que você tem? É essa. Então vamos lá. A gente vai ter que fazer na condição que tem, é essa. Não vou continuar correndo atrás de condições melhores. Que aí é um processo infinito. Mas até lá, eu não vou ficar reclamando, que a gente vê muito isso, né? A galera reclamando. Mas lá não adianta, você tá falando aí, Davidson, mas lá na prática não é assim. Calma aí. O que é lá? Vamos entender pra gente tentar diminuir, como eu disse lá no início, minimizar os riscos na condição que você tem, até a empresa conseguir enxergar, opa, esse cara já tá buscando fazer isso, a equipe ali já tá buscando trabalhar nessa linha, agora fica até mais fácil pro gestor ir lá e correr atrás, a área de segurança também, de uma melhoria. Agora, se a gente entra num processo ali de conforto, né, cara, a empresa já não tá dando condição, não vou fazer a minha parte, não vou fazer nada, aí a gente vê que a indústria, a empresa em si, não evolui por causa do que tá aqui, ó, por causa do pensamento, não é na verdade a condição. Até porque você falou a questão de resolver o problema realmente é quando tem um acidente. Se a empresa ela leva a sério e treina o colaborador ali de uma forma mais rica, com mais conhecimento, ela realmente vai deixar de ter problema, porque as pessoas vão entrar ali com uma mentalidade diferente, não vão, tipo assim, vão tentar fazer o máximo para não ter acidente. Perfeito. E onde que realmente é o problema da empresa. Ô, Davidson, e a Treina Safe, cara? Aonde que a Treina Safe se encaixa nessa história? Como que ela surgiu? Como que você e o seu sócio Ariel, né? Isso. Vocês idealizaram ela? Qual gargalo, qual problema? Que empresas são resolvedores de problemas, né? Qual problema que você enxergou no mercado que vocês atuam e resolvem? E até para o pessoal aqui que está nos assistindo entender como que vocês podem ajudar aí no dia a dia que a gente está falando aqui hoje. Perfeito. O nosso trabalho hoje não é só ministrar treinamento. A gente é soluções de segurança do trabalho. Então, quando a gente vai na indústria, ou na empresa, e a gente começa de um treinamento. Chega lá para ministrar um treinamento de NR35, NR12, ou o treinamento que a empresa precisa. Brigada de incêndio vocês fazem? Brigada de emergência também, olha que beleza. Eu era brigadista. Cara, que treinamento legal, né, cara? Casa de fumaça. Eu lembro uma vez, acho que era até você que tava, na época que você era técnico de segurança lá na empresa, eu fiquei preso numa casa de fumaça, cara. Caramba, cara, respirar a fumaça... É massa demais, né? Que maluquice que é, mano. Sem Dói. dúvida. Você consegue bloqueia, né? Nossa, é muito louco. Mas volta nossa. Mas é isso, cara. Então, quando a gente vai ministrar um treinamento, a gente busca ser personalizado. Essa é a questão. Quando você falou especificamente, é isso, resolver o problema. Então, quando eu entro lá com um treinamento, eu começo a entender um pouco mais, né, nas conversas com a equipe que tá ali, que eu tô ministrando aquele treinamento, os possíveis problemas. Que muitas vezes, já viu aquele negócio, né? Quando você tem um problema, você vai fazendo errado, porque você nem sabe que é um problema. Você tá executando aquilo ali tem 2, 3, 4 anos, e quando a gente entra num treinamento, a gente consegue enxergar um tanto de gargalo. O que mais acontece comigo, Ariel, por incrível que pareça, é de eu estar lá na sala, ministrando treinamento, e na hora do almoço, quando tem principalmente equipe de supervisão, ou os próprios colaboradores, cara, na hora do almoço você pode dar um pulinho comigo lá na área, e chega lá na área, a gente enxerga várias coisas e consegue dar várias sugestões pra equipe, pra empresa. Então, hoje, o nosso diferencial é esse, que você vai estar levando muito mais que um treinamento, muito mais que um cumprimento de legislação. Porque a nossa intenção é fazer com que a empresa evolua no quesito de segurança. Que os colaboradores entendam o processo, porque eles também vão ajudar nesse processo de evolução. Então, quando a gente vai, o nosso intuito é esse, é sempre de ir além. A gente vai falar de um tema, quando eu vou ver, eu já estou falando dentro da empresa de NR12, estou falando de brigada, estou falando de outras coisas. A gente começa o treinamento 8 horas, tem empresa, Ariel, foi ministrar, é tão interessante, recente, num clube. A gente foi ministrar um treinamento, chegamos lá 8 horas, saímos de lá 8 horas da noite. Meu treinamento tinha que terminar às 17 horas, sair 8 horas da noite. Porque depois
sair andando pelo clube porque eles, depois do treinamento, durante, a gente ia falando e eles iam imaginando, né? Aí depois a gente saiu lá para mostrar várias condições, se poderia continuar assim, se é interessante ou não. Então é um processo de consultoria. Por isso que eu falo, nós somos muito mais consultores do que só instrutores. Esse é o nosso intuito, porque a nossa missão não é só ministrar o treinamento. A nossa missão é ajudar a empresa no processo de desenvolvimento da cultura de segurança. Ô, Deis, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Em relação ao colaborador, igual você falou que às vezes tem muitos casos que as empresas geralmente dão um treinamento ali mais para resolver um problema e tudo. Mas e o lado do colaborador? Já teve algum caso que você se deparou com alguma pessoa que às vezes mais velha, tem aquela mentalidade ali que a segurança realmente ela veio para atrapalhar? Você já se deparou com algum colaborador nesse sentido que não aceitou bem o seu treinamento, aquelas regras ali para seguir de segurança? E Com certeza. E como que foi lidar com isso? O que você fez? É o que mais tem. Quando você entra dentro da indústria, aí eu vou falar pro nosso público, para quem tem interesse de estudar, de entrar na área, ou já está estudando, ou quem está estagiando, que vai entrar na área de segurança, vai pegar o seu primeiro desafio, o recado que eu dou. Esse cara que tem essa resistência, ele é o primeiro cara que você tem que atingir. Ele é o seu foco. Você tem que focar nesse cara. Por quê? Porque ele que depois vai ser o seu distribuidor de conhecimentos. Esse é sempre uma estratégia que eu sempre utilizei. Eu buscava focar no cara que tem maior dificuldade, porque normalmente esse cara que cria essa resistência é o cara que normalmente chama atenção para ele diante dos outros colegas também. Ele é o líder interno, né, que a gente chama de líder interno. Então, você tem que focar nele. É entender o porquê. Como eu volto lá, quando eu consigo atingir esse cara, e tem situações que o cara, ele só quer bloquear por bloquear. Aí, o que acontece? É um anarquista, né? É um anarquista. Só que é simplesmente eu vou dizer assim, ferrar com o sistema ali, porque é o perfil do cara. Aí, o que eu fazia? Eu preciso negociar com esse cara. É um cara bom, é um trabalhador, trabalha bem, atende os resultados, experiente na empresa. Eu sei disso. É um cara que entende bem os processos, então eu começo, aí não adianta eu tentar bater, não adianta eu tentar brigar, subir lá em cima e falar com o gestor, esse cara não obedece, tem que mandar esse cara embora, esse cara faz raiva demais na gente, não adianta só dar advertência, eu tenho que negociar com esse cara, e eu entro nesse processo de negociação. Meu amigo, agora eu preciso da sua ajuda, simplesmente. Eu preciso que você me ajude, senão eu não consigo executar o meu trabalho. Isso é ter humildade também, aceitar e valorizar também o profissional, porque, como eu disse, é um processo de cultura. E aí, quando você entra nessa negociação, facilita depois o seu trabalho. Isso falando dentro da indústria. Então, é um recado que eu dou aí. Vai com calma, respira fundo aí, ó. Técnico de segurança que tá entrando agora na área. Relaxa. Acho que é só a fé no povo resolver. Não é, meu amigo, não é. E outra, isso não é um ponto negativo. Aprenda também a desenvolver esse outro lado. Use isso ao seu favor, entendeu? Porque depois que você consegue, e é o dia todo, é o tempo todo, é uma continuidade. Falando em treinamento, aí entra o processo de emoção, porque o treinamento é um curto prazo que você tem. Então fica ali 8 horas. É muito pouco, cara. Por tanto de coisa que você pode desenvolver. E quando você tem um perfil assim, pior ainda, o tempo é menor. Então, eu vou voltar lá nos 3 perfis? Nos 3 perfis lá, na emoção. É onde que a gente busca atingir. Porque o meu tempo é curto e quando eu atinjo esse processo... Porque para mim atingir o terceiro, eu tenho que fazer o quê? É preventivo, é lá atrás. Se eu já não tô fazendo, a empresa não tá fazendo, se eu tocar na emoção, pelo menos eu faço que naquele momento ele pensa naquilo que é importante para ele e na pior situação ele vai chamar ajuda. Ele vai chamar um colega, ele vai chamar o líder, o supervisor e falar, me ajuda a fazer isso aqui, porque ele enxergou algum risco, mas na verdade porque ele tá lembrando que ele quer voltar para casa, ele tá lembrando do abraço da filha, ele tá lembrando, né, da esposa, ele tá lembrando que aquilo ali é um processo. A gente ficou 8 horas dentro da empresa, né, cara? Quando você vai ver, vira uma outra família, né? Exato. Realmente, a gente fica muito mais tempo no trabalho do que em casa. Então aquele ambiente ali tem que ser um ambiente saudável para você voltar para as pessoas que você ama, pro que você gosta de fazer, para ser a válvula de escape. Então a gente busca também trazer esse ponto emocional nos treinamentos para a equipe direta, para tentar
dar uma equilibrada, principalmente nesse profissional que tem esse sentimento de bloqueio. Né? Então, você viu, eu tentei apresentar os dois lados. Lá internamente, como que tem que agir, porque lá você tem tempo. Agora, no treinamento, Só você 8 não horas, tem tanto tempo. Cara, isso serve pra não só no dia a dia do trabalho, né? Serve pro seu dia a dia comum mesmo. Por exemplo, eu tinha, o hábito, eu tenho uma filha de 5 anos, então ela tem cadeirinha na parte de trás do carro. E quando a gente ia andar espaços menores, 1 km, 2 km, 3 km, alguma coisa assim, eu colocava na cadeirinha, mas eu não prendia ela, não prendia. Ah, é rápido e é chato prender. Nossa, fica... Usa vestido, tem que levantar. Aí eu não prendia. E, cara, um dia do nada, graças a Deus, eu desenvolvi isso. Eu não preciso de alguém chegar pra mim e falar alguma coisa. Eu mesmo me questiono muito, né? Eu mesmo me questiono. Será que eu tô fazendo certo? Eu tenho isso comigo. Inclusive, isso me ajuda demais a me desenvolver. Eu tô sempre me questionando. Isso um dia eu me questionei uma vez que eu pisei no freio um pouco mais forte, ela deu um negócio. Eu falei assim, cara, é 1 km, 2 km, mas acidente não tem distância, não, mano. Se acontecer acidente aqui, ia acontecer uma coisa com a minha filha, porque eu fui preguiçoso, cara. Você tem noção do que é isso? Eu rupiei, então eu falei, cara, hoje eu posso andar meio metro. Eu vou lá e eu vou colocar o cinto nela. E eu uso sempre cinto de segurança. Isso é um hábito que eu tenho também. Até por conta dos carros hoje em dia fica pitando, né? Isso ajuda bastante. Se fica negócio chato, você acaba prendendo. Então não é algo do seu trabalho, é algo do seu dia a dia. Começa a questionar o que você faz hoje. Começa a questionar quais que são seus hábitos hoje, como que você executa algumas coisas, e você vai ver que tem muitos gargalos hoje que tá te expondo a um risco gigantesco. Eu tava expondo a minha filha a um risco fatal ali, por conta de preguiça, por conta de hábitos, por conta de coisas que você acha que é normal hoje em dia. Então se questione no seu dia a dia hoje. Acho que é um recado bem importante aí pro nosso público, né, Zé? E assim, só contribuindo, cara, que você tocou nesse ponto aí, eu vi o vídeo uma vez, mostrando que em acidentes, na maioria dos acidentes que ocorrem com um veículo, a pessoa que está atrás sem cinto, ela é a pessoa que mais mata as pessoas em volta do carro. Porque ela é projetada para frente numa velocidade muito maior, de acordo com a gravidade, muito maior, e o impacto com as pessoas da frente ele é muito grande. Então, hoje em dia, às vezes a gente tem o hábito de, vou colocar o cinto que está na frente, mas e quem está atrás? Isso. Entendeu? É realmente virar para a pessoa que está do seu lado, é amigo, é irmão, é virar e falar, cara, coloca o cinto aí. Se não colocar o cinto, eu não vou andar, No Uber mesmo, né? Eu ando muito de Uber. Eu uso sempre cinto no Uber e eu não usava. Foi um podcast que eu vi de um cara falando, não me lembro quem que era, que esse cara, ele falou assim, cara, olha tudo que eu construí. Ele é um cara mais alto nível. Olha tudo que eu construí. E eu andar de Uber e não usar cinto, eu tô pondo tudo que eu construí em risco. Porque simplesmente eu tava me incomodando, tava me apertando a barriga. Cara, eu não faço isso. Eu sempre ando. Eu falei assim, poxa, é mesmo, mano. Se alguma coisa acontecer comigo hoje, como é que minha família vai ficar? E só porque eu não coloquei o cinto, entendeu? E é algo que tá tão natural, você não usa. 99% das pessoas que usam Uber não usam cinto, eu tenho certeza disso. Exato. Eu mesmo não usava, entendeu? Então, esse auto-questionamento, ele é super importante. E trazendo agora para dentro das empresas, ô Davidson, existe como você vai sofrendo várias coisinhas pequenas. Você hoje cortou a pontinha do dedo, amanhã você prensou sua mão em algum lugar, amanhã aconteceu isso. Existe meio que uma regra, né, que vários pequenos acidentes vão acontecendo até acontecer um acidente fatal. Como é que chama isso mesmo? É a pirâmide de Bird, né? Frank Bird. É um estudo que ele fez há anos atrás e ele faz o seguinte levantamento. Ele viu que toda hora que acontece os pequenos incidentes, que é aquilo que poderia levar a um acidente, ou poderia levar a um acidente mais grave, porque quando já tem um corte, quando já é um acidente, mas muitas vezes é simplesmente passado ali, não, foi só um cortezinho. Beleza, aí acontece de novo, foi só um tropeção. Aí, essas tantas condições, ele fez uma análise que conforme você vai tendo um número grande de incidentes, você vai chegar a acidentes mais leves, acidentes graves e acidentes fatais. Fatais, até acidente fatal. Isso se você não cuidar lá atrás dos pequenos. Então por isso que a gente fala, teve um pequeno corte, ou foi uma peça que caiu, mesmo que não tenha caído em cima de ninguém, ou caiu de algum local, a gente já tem que entrar com o processo de análise. Entender o porquê caiu. Por que aquela peça está lá? É um local certo de armazenar? É uma chave que ficou? E tudo você tem oportunidade de melhoria. Se você não fizer isso, é certeza que você vai ter um acidente mais grave. Ou um amigo seu. Ou um amigo seu. Ou quando você já tem um acidente grave, eu sempre falo, tivemos um acidente. É porque não fizemos dever de casa.
Porque já tinha várias coisas. Conforme a pirâmide de Bird, ele deixa, esse estudo de Bird, ele já deixa claro pra gente, que é várias ações que eu poderia ter feito antes e não fiz que me levaram a esse acidente. Então por isso que os incidentes, aquilo que quase levou a um acidente, até essa situação que você tá dividindo, um esquecimento, que isso também, se é um esquecimento, se um teve, outros possam ter. Então eu vou ter que aumentar o meu processo de conscientização, vou fazer uma semana que eu vou tocar mais nesse tema, porque eu vi que está relacionado a processo, a pessoas, não é a processo, a atitudes. Então eu vou focar nisso, entendeu? É uma chave que tinha que ficar numa posição, ela não ficou. Aí quando você vai entrar um processo de leitura, quando você vai ver, você vê que tem várias coisas que você pode melhorar. É o meu quadro, onde que tinha que ter um processo de 5S, que todo mundo termina a atividade, tinha que estar lá, por isso que vai acontecer mais vezes. A próxima vez pode ser mais grave. Quando eu começo a tratar, diminui, cara, sem dúvida, muito a chance de você ter um acidente mais grave. As empresas não têm que focar no acidente grave ou no acidente. Ela tem que focar nos incidentes. É porque eles, quando acontece o acidente, é porque já tem vários incidentes que tinham que ser tratados e não foram tratados. Por isso que levou a uma ocasião, um acidente mais grave. Tem as CRPs também, né? Comunicado de riscos e perdas, né? Sim. Quando o colaborador na ponta, ele já pode, já teve uma situação, um incidente menor, ele já consegue relatar, correto? Exato. E apresentar para ter tratativa daquele incidente. Exato, Isso mesmo. muitas das vezes o próprio colaborador ele já vê situações ali que ele sabe que é de risco, que tratando a maioria das CRPs ali, você consegue minimizar até os incidentes. Perfeito. E lembrando também, Edson, que tem coisa que, quando a gente fala de gerenciamento de risco, é você bater o olho e já identificou o risco, tem coisa que você consegue ir lá resolver na hora. Sim. Entendeu? É uma peça que tá lá, é uma ferramenta, é uma ponta de uma grade que tá com corte, e aí quando você vai numa reunião, você vê o cara, já tem aquela grade lá, tá solto lá, já tem uma semana. E aí lá e apertar, cara, é virar a ponta da grade, é colocar, a gente fala, se você não pode fazer nada, no mínimo, sinaliza. Coloca uma plaquinha, se eu tenho uma fita zebrada, coloca uma fita zebrada, aumenta pelo menos a visibilidade, você já tá minimizando o risco, né? Você já tá ajudando nesse processo. Não acha que tem que fazer algo mirabolante, eu tenho que ir lá, tem que comprar outra proteção, porque se eu não tiver, a NR12 fala que tem que ter a proteção completa. Se não tiver, o cara ninguém faz nada, né? Aí deixa o risco lá. Sendo que tem várias outras coisas que você pode fazer de imediato para minimizar. A visão, eu até falo, de segurança é essa. Eu não consigo eliminar, eu tenho que ter ações para minimizar esse risco. E aí, outra coisa que a gente estava falando antes aqui, já pegando o gancho, quando você falou da equipe de manutenção e dos perfis, quem está nos ouvindo, principalmente eletricistas ou mecânicos, e se tem também do outro lado, um Tec Segurança, que tem uma visão muitas vezes mais direta, só fala, ao invés da gente entrar no processo de confrontar também, ou não fazer, esse cara é folgado, eu não vou fazer não, que esse Tec Segurança só vem cá para encher o saco. Eu gostaria de pedir para ajudar esse cara, chamar ele e falar, vem cá, entende um pouquinho, tem um pouco de empatia, porque quando você entende a dificuldade, fica mais fácil de vocês acharem as soluções, porque no final das contas, alguém vai ser prejudicado diante de uma ocorrência de acidente, podendo ser você ou o colega de trabalho. Quando você traz esse profissional pro seu lado, vocês conseguem trabalhar junto, entendeu? E muitas vezes o Tec Segurança também tem que ter empatia. Não adianta só ir lá e bloquear e falar que não tinha que ser e querer ir pra cima do cara. Tem que ter antes, a primeira coisa que nós temos que fazer é ouvir o cara, entender as dificuldades, porque talvez não depende dele também, e aí você entrar até pra ajudar nos processos, porque talvez é algo muito maior. Você tá lá batendo o cara, porque tem isso também. O cara sabe que tem um tanto de coisa que a empresa tinha que fazer, mas não, acha mais fácil bater no cara. E também mudar o pensamento. Às vezes tem Tec Segurança, assim, eu falo para o VCA que às vezes tá vendo a pessoa executando a atividade ali de forma incorreta, tá havendo risco ali, pode machucar a qualquer momento, e ao invés de chegar na pessoa e já parar a atividade e instruir, preocupa mais do que não. Eu vou anotar aqui primeiro, vou mandar um e-mail lá pro coordenador falando o que tá acontecendo, vou, sei lá, tentar punir de alguma forma e deixa a pessoa naquela atividade. Então, se a situação tá de risco, por que já não para logo a atividade ali? Aí continua expondo. O Edson, trabalhei com ele, né, durante o tempo, vou até expor aqui um pouco. Mas é interessante comentar o seguinte, quando a gente tava falando desse perfil,
por incrível que pareça, quando o Edson era um pouco mais indisciplinado, né, Edson, lá no campo, com alguns processos, mas é um cara que ele questionava muito até o sistema, né, a gente comentou isso antes, até por que tinha que funcionar isso. Ele ficava indignado com algumas coisas. E eu aprendia muito. Aí que eu falo, eu aprendi muito. Por quê? Eu ia lá e questionava ele também. Não sou, mas tem que ter isso assim. Aí eu ouvi o cara questionando, não, sabe por quê? Tinha que ter isso. Por quê? O cara já tinha uma visão um pouco mais ampla de um processo e a gente perde a oportunidade de aprender. Então eu, novamente, para o nosso público aí que está nos assistindo, principalmente os técnicos de segurança do trabalho, não perca a oportunidade de aprender. Porque quando você cola com esse cara que também tem resistência, esses são os caras que eu mais aprendi. Seja a equipe de manutenção, seja o cara da ponta. Você lembra quando você me falou do cara que tem resistência? São os caras que mais ensinam a gente. Porque se ele tem uma resistência com alguma coisa, não é à toa. Ele não, né, a grande maioria das vezes, ele não tira isso da cabeça dele. É porque ele já enxerga um tanto de coisa que tinha que ter sido feita, que não está sendo feita, e quando você cola com ele, você aprende. Aí você muda a visão. Até para você justificar. Você sabe que não é só porrada, que chega numa reunião lá entre a outra gerência, você vê todo mundo, o cara tinha que cumprir isso, aquilo, mas quando você vai mais na ponta, você vê que é um pouco mais abrangente. É um pouco mais completo. Né? A gente tem que ter sempre em mente, cara, até falando pro nosso público também, que são profissionais, são pessoas exercendo funções ali. E, cara, não existe profissional, não existe pessoa nenhuma perfeita. O dono do saber é inerente ali, que ele sabe de tudo e nunca vai se desenvolver. Se você for lá na ponta, um técnico de manutenção, se você subir um coordenador, um gerente, se você for no topo da cadeia alimentar, um CEO de uma empresa, esse cara sempre vai ter oportunidades de aprendizado, sempre vai ter gargalos e também vão ter coisas que vão poder te ensinar. O técnico de segurança é a mesma coisa, o cara da manutenção é a mesma coisa. Então, que o Deus falou assim, isso já explanei aqui em vários outros podcasts. Quando eu era técnico de manutenção, eu tinha um histórico negativo lá, eu era um cara muito bom tecnicamente, mas eu era indisciplinado ali com alguns processos, não cumpria, não via a longo prazo. Isso me atrapalhou a crescer dentro da empresa que eu tava, inclusive eu tive que sair lá para poder atingir outros patamares, me desenvolver nisso. Hoje estou falando aqui com vocês aqui sobre isso, os erros que eu cometi, para vocês não cometerem as mesmas coisas. E quando a gente vai no ponto de segurança lá, que nem o Deus está falando aqui lá da pirâmide Bird, isso. Da pirâmide Bird, o cara vai fazendo vários acidentes, ele vai negligenciando aquilo e ele não fala pra ninguém. Cara, você tem que pensar que você tem que ter um ato altruísta ali. O que seria um ato altruísta? Ato altruísta é um ato que você faz em prol de outras pessoas sem querer nada em troca daquilo. Muitas das vezes aquele ato de altruísta vai até te prejudicar. Você vai ter que levantar a mão e falar assim, cara, eu sofri um acidente dali. Por que você tem que fazer isso? Porque isso vai evitar um acidente fatal com o seu amigo do lado. Isso vai se dar um acidente fatal com o seu colega. Vai talvez evitar um acidente fatal até mesmo com você. Então é ato de altruísta. Você faz uma coisa pensando no bem maior, sem automaticamente pensar só no próprio umbigo. O próprio podcast aqui pode ser visto como auto altruísta. A gente tá falando aqui de coisas correlacionadas que vão agradecer você sem querer nada em troca, totalmente de graça. Você consegue ouvir aí pelo YouTube. Agora estamos também no Spotify. Se você quiser assistir a gente indo pra academia, dirigindo, estamos no Spotify. Só procurar lá do Chão de Gestão. No Spotify você vai achar. É um ato de altruísta, é um conteúdo gratuito que você consegue ouvir e se desenvolver aqui. E na área de segurança, na área de gestão, algo nesse sentido, né? Exato. Cara, a gente poderia ficar falando aqui 2, 3, 4 horas de segurança. A gente não falou, por exemplo, de assunto como ergonomia. A gente nem entrou nesse assunto, tem várias outras coisas. Não tenho dúvidas que você vai voltar aqui em outras oportunidades. Eu gostei demais do seu speech, da sua conversa. Mas eu acho que pro episódio de hoje, falando como a parte de segurança pode te ajudar a crescer dentro da área de gestão, de manutenção, ou também pode atrapalhar você. Eu falei aqui uma história, tem outras histórias também que eu poderia compartilhar, que eu vou falar nos próximos podcasts. Acho que é suficiente para o nosso público. E espero que você tenha gostado, Davis, da participação aqui. Eu fiquei muito grato e obrigado pela presença, viu? Bom, excelente, eu que agradeço, foi um prazer, realmente foi um bate-papo, né? Antes a gente ficou um pouco intenso, mas vi que foi excelente, muito bacana a conversa. Agora veio um dado aqui muito importante, claro, só para a gente finalizar, eu gostaria de falar que é importante, conforme os dados da Abracopel, né, do ano passado, Minas Gerais ficou em terceiro lugar com o número de acidentes fatais na energia elétrica.
Então, eu gostaria de salientar isso, que não é só cumprir procedimento, principalmente para manutenção elétrica. A gente tem, primeiro que o estado de Minas, ele está entre São Paulo ali, então tá bem próximo ao número de acidentes fatais com morte na área, né, de eletricidade. E quando a gente pega lá a norma NR10, a gente vê que é um procedimento, e mesmo cumprindo o procedimento, a elétrica é algo que ela é muito... Não é algo que você vê, não é algo que você enxerga, e muitas vezes você com procedimento tem outros tipos de energias também que pode interferir, né? Uma máquina que está lá do outro lado e aí está acontecendo um processo de energia e mesmo assim aquela área fica energizada. Então, assim, a gente não tem um acidente pequeno na área de manutenção. A cara foi lá e simplesmente teve um ranhão. Quando a gente tem um acidente grave, deixa sequelas para aquela pessoa que está exposta. E quando a gente entra nesse processo aí das consequências diante do acidente, é muito pesado, né, pessoal? Nossa, imagino. Primeiro o acidente, que vem a lesão. Logo depois vem um processo aí que a gente fala, o cara tá parado pelo INSS, o INSS não paga o cara direito, o cara tá em casa, aí começa a faltar as coisas, muitas vezes a família começa, né, não tem que parar um emprego para cuidar daquele profissional, aí vem um processo aí financeiro, né, as contas não param, o cara não tá sem receber, muitas das coisas começam a faltar em casa, e o terceiro é o psicológico, né, o cara não pode fazer nada, por mais que ele queira, muitas vezes, diante de um acidente, ficou numa situação assim debilitada. Então, é importante a gente pensar nessas consequências aí de um acidente. Entendeu? Por isso que eu falo, o mais prejudicado é quem acidentou. Depois a gente nem ouve mais falar, só depois o cara volta. Mas esse processo que ele passa quando ele foi acidentado, tá dependente, é muito, muito pesado aí para quem sofre o acidente. E no mais, assim, foi um prazer, foi muito bom. Fiquei feliz demais de te ver novamente, conhecer o Zé. Olha aí, que bacana. E assim, pra mim é uma honra. Realmente, se vocês me convidar, vai ser um prazer voltar aqui pra gente tratar outros temas. Espero aí que a gente tenha ajudado também o pessoal de casa, equipe de manutenção, a área de segurança do trabalho, quem tá ouvindo aqui que tem interesse, ou quem tem um bloqueio aí, pra ficar mais tranquilo e ajudar pra gente se desenvolver muito, principalmente pensando no cargo de gestão. Quem é o gestor, quem tem vontade de ser gestor e quer trilhar esse caminho, traz a área de segurança, trabalha em parceria, e eu não tenho dúvidas, até para você galgar novos patamares, se você conseguir alinhar a segurança, ter uma equipe que não se acidenta, né, e tem bons resultados, tem nada melhor, né, cara? É isso aí. Não, com Show de certeza. bola. Quer deixar algum recado final, Zé? Cara, eu queria deixar assim e falar que, igual você disse, cara, gestão e segurança é como se fosse uma família mesmo, a gente tem que estar sempre unido para buscar realmente conscientizar essas pessoas para não acontecer nenhum acidente. E falar que eu gostei demais do tema de hoje, aprendi muito com o que foi dito aqui. Legal. Show, né? Entendeu? E realmente prazer você ter vindo aí. Show de bola. E pra finalizar, o Deis falou livre, me veio uma coisa que eu sempre falo aqui nos podcasts, e se encaixa nesse contexto, porque é um princípio que eu tenho, então o princípio se encaixa em qualquer situação. A vida é um jogo de probabilidade. Sempre falei isso aqui nos outros podcasts, vou falar aqui de novo, pensando no ponto de vista de segurança. Você se expõe a probabilidades maiores ou menores na sua vida, e a chance daquilo ali acontecer aumenta ou diminui de acordo com o que você está exposto. Isso para você ganhar dinheiro, desenvolver na carreira, e na área de segurança a mesma coisa. Não quer dizer que se você fizer tudo o procedimento certinho dentro da empresa, não quer dizer que você nunca vai se acidentar. Pode acontecer. Só que a probabilidade daquilo acontecer é menor. E automaticamente não quer dizer que você vai andar sem cinto no Uber, ou anda 10 anos, 5 anos sem cinto no Uber, ou faça 10 anos a mesma atividade sem usar cinto de segurança, sem estar labarte, sem nada, e nunca vai acontecer nada. Não quer dizer que você não fazer as coisas, quer dizer que você vai se acidentar. Quer dizer que você está se expondo àquele risco de uma forma muito desproporcional. Ou seja, você está se expondo à chance de algo ruim acontecer a você, maior do que deveria. Então, pode ser que você ficou 10 anos sem isso acontecer, mas, cara, precisa de que isso aconteça uma vez. É uma vez que você cai de 30 metros de altura, é uma vez que acontece um acidente de carro, você está sem cinto, é uma vez só e acabou. As sequelas são gravíssimas aí. Se não tá pensando em você, pensa na sua família, tá bom? Então, pessoal, para acabar aqui, até mais. Obrigado pelo conteúdo e abraço!